Vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho de buchas e mancais de deslizamento, né? Então, mancal, a gente acabou já falando um pouco para mancar de rolamento, mas nosso caso agora para voltado para o lado de bucha. Então, pessoal, a bucha, né, desde, né, de antigamente, quando começou ali ter transporte por rodas, eixos, né? Então começou a ser utilizado a bucha. Então, hoje em dia ainda são utilizadas, né, de forma ali rústicas ainda, podemos dizer, assim no caso de carro de boi, e suportam também, né, forças radiais, axiais, assim como os rolamentos, né. Então, aqui só uma foto ilustrativa, né, onde aqui embaixo a gente pode ver, ó, a roda aqui de madeira, tapete de madeira e é encaixado, né, aqui nessa parte que tem o atrito ali de deslizamento. Então, o eixo aqui, a roda, vai estar girando, né? Então, aqui vai estar ali tendo esse atrito. Então, lógico, à medida da evolução, for passando, vão diminuir os atritos ali no todo, foi aumentando a rotação, né? Você tem aumento de temperatura, vão ali se modernizando, o bucha mesmo assim continua tendo a sua aplicação. Então, as buchas são classificadas, né, devido à fricção dela, pode ser radial ou axial ou combinada, né, cônico. Você tem ela como elemento de apoio e também buchas guias ali utilizando para furação, né, no caso ali de alguns trabalhos de usinagem. Então, bucha de fricção radial, né, são as mais comuns, né, são feitas ali em forma cilíndrica, né, são ali como se fosse um cilindro ali com um furo e também tendo ali um pequeno furo que vai possibilitar a lubrificação. Então, como ela tem um atrito direto, né, da bucha com o meu eixo, né, então eu vou ter um atrito maior, então eu preciso de uma lubrificação para diminuir esse atrito e também tá ali refrigerando. Então, utilizados, né, bastante para máquinas pesadas e de baixa rotação. Então, aqui a gente tem uma foto, né, aqui no mancal, ó, com a bucha, onde tem aqui um furo para lubrificar e tem um furo da bucha também, né? Então, aqui uma bucha, né, com outros furos ali ilustrando. E aqui no final a gente vai ver também que ela tem um código de identificação, né, padronizando ali, assim como os outros elementos de máquinas que você já deve ter estudado, né? Parafuso, porcs, tudo aí você vai ter também essa identificação para a bucha, tirando ali suas propriedades e dimensões. Então, eu tenho o meu cilindro, o meu mancal e aqui a bucha sustentando ele ali como nosso elemento de apoio. Então, são diversos materiais, né? As buchas para esforços radiais, aonde vai ter ali a carga radial atuando nela, e a axial, né? Então é onde a maior carga é uma carga na direção axial que ela vai estar suportando, né? Então tem também bucha para esse tipo ali de carregamento. Então aqui temos uma ilustração, né? Mostrando aí uns tipos de bucha e a cônica onde suporta tanto a radial quanto a axial, né? Ela vai ter aqui, ó, a componente aqui da reação, né? A gente vê que o esforço maior, né, nesse caso aqui, para essa radial, assim como os rolamentos de contato angular, né, cônico ali, a gente tem sempre uma carga maior radial do que axial, né? Então, quando a nossa axial prevalece, a gente acaba utilizando a bucha axial. Então, alguns desenhos aqui mostrando de buchas, né, onde vai estar ali uns até de aperto para estar suportando ali, você está determinando, né, qual que é essa folga, né, já que você vai ter um movimento, você precisa ter essa folga em relação à sua bucha e o elemento que ele vai estar ali apoiando. Os mancais, né, são suporte ali ou guias ali de apoio ao eixo e entre eles ali a gente vai ter a bucha ou o rolamento. Então, o mancal de deslizamento, né,
é o elemento onde eu vou estar ali apoiando a nossa bucha para apoio do nosso eixo. Né? Então eu vou ter a bucha ali fixada, utilizado, como falamos anteriormente, mais para equipamentos pesados e de baixa rotação. Então, baixa rotação, por quê? Eu tenho um atrito direto, uma rotação maior, eu vou aumentar a temperatura, aumentando a temperatura, o material meu se torna, né, mais dúctil, né? Então, com isso ali, vou ter um maior desgaste dele. E a carga pesada, né, que diferente, né, dos rolamentos, aonde eu tenho apenas ali os pontos dos meus elementos rolantes em contato, aqui eu vou ter o meu eixo em contato todo ao longo aqui, ó, de uma superfície dessa minha bucha. Então essa carga, ela é distribuída de forma maior, certo? E o material da nossa bucha, né, geralmente são o quê? Materiais menos resistentes do que o eixo. Por que isso? Porque eu tenho um atrito. Então, quem vai vir se desgastar vai ser a minha bucha. Né? Então, após o desgaste, eu vou trocar apenas a bucha. Eu não vou precisar fazer a troca do eixo. Né? Então, se eu tenho, né, uma bucha mais resistente que o eixo, o meu desgaste vai ser no eixo. Então, fica pior ali, né, para minha manutenção. O eixo é algo ali mais caro, né, do que a nossa bucha para essa troca. Então, assim como no rolamento, né, eu tenho um mancal, base, vou vir aqui com a minha bucha. Pode ser inteiriça, pode ser particionada, né? Então, internamente eu vou ter a bucha para o meu eixo estar apoiando. Então, aqui a gente tem a bucha, né, que ela é bipartida. Então, aqui eu tenho uma parte de baixo, essa parte aqui é o superior que vai estar apoiando e vindo aqui a nossa bucha ali em cima. Então, aqui a gente consegue visualizar, né, nessa figura aqui uma bucha mais simples para o nosso motor, mas aqui nessa turbina, né, pelo tamanho da pessoa que tem aqui dando a manutenção, a gente consegue, né, entender ali a dimensão que é da bucha em relação a esse eixo. Então, em muitos casos, né, a bucha até é utilizada, pois como que você vai estar colocando esse rolamento com esse apoio para esse eixo, nessa posição para você fazer a troca. A bucha, no caso dela ser bipartida, né, você consegue colocar uma parte, empurrando a que está desgastada e depois apoiando a superior, né? Tá montando ela ali de forma mais simples para equipamentos mais pesados, né? Onde você tem que ter o cuidado aí na sua movimentação para não danificar, não empenar ali o seu eixo, né? Então, outra situação que tem que a gente conhece bastante no motor no carro, né? Aqui, como que eu vou estar colocando rolamentos, buchas inteiriças aqui nesses meus pontos. Então, aqui são elas, né, bipartidas ali para estar apoiando nessas posições. Então, aqui, como falei, né, utilizando normas, né, como a gente sempre vem falando na nossa disciplina, em cima aqui, ó, dessa nossa da ISO 4379, eu vou ter aqui, ó, a minha bucha, aonde eu tenho a nomenclatura dela, que é as dimensões, e daí a gente vai estar tirando ali a especificação, né, em cima do D1 diâmetro interno, D2 o diâmetro externo, né, ali a série, ali as folgas que a gente vai ter para estar montando ali a classe, né, a nomenclatura ali da nossa bucha. Então, começa, ó, formato C, formato F, que eu tenho, o material, né? Então, ó, formato J, formato G. Então, dessa forma, a gente vai estar montando ali a nomenclatura aqui da nossa bucha, né? Então, em cima da DIN, S20 ou A20P06. Então, ali a gente vai estar especificando, né, em cima das nossas tolerâncias do dimensionamento. Então, observa, né? Observe que vocês já viram em metrologia, né? Todas aquelas nossas tolerâncias dimensionais para os ajustes e folgas, né? A gente tem isso em rolamento e bucha. Né? Em rolamento, que a gente tem ali o ajuste prensado, e a bucha aqui que a gente precisa ter ali a nossa folga.